bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. De novo, a gente aqui para bater um papo, conversar um pouquinho, e eu quero falar para vocês sobre o movimento PEC 215 já. Todo mundo já sabe desse movimento que começou aqui no Araguaia, mas já está se expandindo por todo o Brasil. É um movimento que pretende apurar para que as coisas aconteçam rapidamente no Congresso Nacional sobre a aprovação da PEC 215 já, que é uma proposta de emenda constitucional que tira o poder da FUNAI de fazer novas demarcações indígenas pelo Brasil afora, passando essa autoridade para o Congresso Nacional. Nós estamos aí satisfeitos, muitas adesões a esse movimento. Eu acho que chegou o momento de todo mundo falar a mesma língua, porque como aconteceu aqui no Mato Grosso recentemente, essa desintrusão da Suemi-Sul, isso assustou um pouco a população brasileira. Recentemente, mais uma demarcação ali da reserva Caiabi, no município de Apiacás, mais de 1 milhão de hectares decretado como reserva indígena. Isso tem assustado ainda mais a população, fora os inúmeros embates, conflitos entre índios, produtores rurais se espalhando para o Mato Grosso do Sul, agora aqui recentemente em Nova Chavantina. Enfim, uma situação que está alarmando o Brasil todo. E a FUNAI sendo colocada pelos produtores, pela classe produtora do país, como a grande terrorista e sendo considerada aí a maior vilã do país, praticando aí, denominado como atos terroristas. Isso foi o que disse aí os representantes da classe produtora, políticos que estavam hoje de manhã, hoje dia 15 de maio, em Brasília, numa reunião com o vice-presidente da República, Michel Temer. Essa reunião com o Michel Temer, vice-presidente da República, ela foi conseguida depois dessa audiência pública em Brasília, onde a ministra Gleice Hoffmann, da Casa Civil, foi convocada pelo Congresso Nacional para dar explicações sobre essas demarcações indígenas que acontecem por todo o país. O Agência da Notícia, eu estive lá em Brasília acompanhando essa audiência pública, e o que eu vi, na verdade, dentro dessa audiência foi um grande empurra-empurra da ministra Gleice Hoffmann para o STF, para o Supremo Tribunal Federal, para que julgasse alguns fatores lá que estão no STF para ser julgado, e parece que o Joaquim Barbosa e os ministros do STF não fizeram. E isso tem emperrado a situação. Tudo que os deputados ali naquela audiência falavam para a ministra, questionavam, o que me chamou a atenção é que não causou nenhuma surpresa, até porque não é segredo para ninguém os absurdos que acontecem pelo Brasil afora, as fraudes que a FUNAI comete, os absurdos, os direitos humanos que não são respeitados. Enfim, não é segredo para ninguém. E a ministra, ela não podia dizer, como o Lula já disse inúmeras vezes, eu não sei de nada, né? Porque isso está sendo estampado em vários jornais, tanto do interior como da capital, o que acontece, como eu disse mais uma vez, Brasil afora. Mas parece que o assunto, o tema, a questão indígena, o problema, o conflito indígena entre produtores e índios veio mais à tona depois que a presidente Dilma foi vaiada no Mato Grosso do Sul através de um movimento dos produtores daquela região. Então, por isso a importância de se ter movimentos fortes, unidos, para que a gente possa ser ouvido. Não adianta eu falar do lado de cá, você falar na sua cozinha, o outro falar numa reunião entre amigos. Tem que haver uma comunhão, tem que haver uma união, para que aí a gente possa ter força realmente. Lá em Brasília, mais de 1000 produtores estiveram lá em Brasília fazendo um manifesto contra as demarcações indígenas. Agora, o que me chamou a atenção lá dentro do Congresso é que eu nunca tinha ido a Brasília. Então, para a gente participar de uma audiência, você tem que apresentar um documento que comprove uma senha para você entrar. Nessa audiência foi permitida a entrada de 200 pessoas. Nessa audiência também não é permitido fazer manifesto. Você não pode levar faixa, não pode levar nenhum artigo, nenhum material que faça barulho, enfim, qualquer coisa que dê a intenção de manifesto. Isso é proibido dentro do Congresso Nacional, e naquela audiência, inclusive, era proibido. Pois bem, a sala onde aconteceu essa audiência lotou, tanto é que diversos deputados, senadores, como a senadora Cátia Abreu, o deputado federal Homero Pereira, que está licenciado e que é um gigante na batalha do agronegócio, inclusive esteve lá no momento,
o senador Pedro Taques também participou, o Jaime Campos e vários deputados federais de todo o Brasil e do Mato Grosso estavam lá. Quero destacar aqui o deputado Eliane Lima, o deputado federal Nilson Leitão, que está sendo um gigante nessa luta de direitos indígenas, das questões envolvendo conflitos entre índios e produtores, e também o deputado estadual Baiano Filho, que aliás foi o único deputado estadual que esteve nessa audiência lá em Brasília, acompanhando de perto essa situação. Baiano que acompanhou muito de perto esse crime, né, que ocorreu aqui na Suiamiçu, aqui no Araguaia. Mas o que eu quero dizer é que dentro, como eu estava dizendo, dentro dessa sessão não pode fazer manifesto, existe um limite. Então lá era 200 pessoas, se não me engano. Começou a audiência pública, tudo normal, e lá existem duas portas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. A gente entrou pelo lado esquerdo e foi se aglutinando as pessoas ali. Num determinado tempo, durante a sessão, diversos ativistas vestidos de índios começaram a entrar pelo lado direito, dentro daquela sala ali onde estava acontecendo a audiência pública. E esses índios sem camisa, o que é proibido, dentro de uma casa de lei não pode, a pessoa está entrando sem camisa. Eles estavam portando faixas, o que não é permitido, de acordo com o regimento interno, para manifestos, né? E estavam com chocalhos, coisas da cultura indígena, para fazer barulho, enfim. Isso não é permitido dentro da casa de lei. Agora, o que mais me chamou a atenção é que enquanto os produtores ali faziam um esforço danado para permanecerem ali dentro do local devido àquelas senhas, eu percebi que ativistas, porque eu vi lá um rapaz loirinho, que inclusive um produtor começou a conversar com ele, ele tinha sotaque estrangeiro, vestido de índio. A senha dessas pessoas era de 01, 02, 03. A impressão que eu tive é de que dentro do Congresso Nacional deve ter uma sala onde ficam guardados roupas de índios, sei lá o que, as senhas reservadas para qualquer manifesto. Eles juntam lá 30, 40 pessoas, vestem aquelas pessoas de índio e enfiam lá dentro. E os seguranças muito bravos, querendo tirar produtores e deixando o índio entrar para dentro. Quer dizer, se fosse os produtores fazer isso, a gente talvez seria preso, acontecesse qualquer coisa, mas os índios podiam tudo, ou melhor, não índios, né, vestidos de índios para simbolizar uma cultura. Achei aquilo de válido falar, sabe, porque é de perto que a gente vê como as coisas ocorrem nesse país e como as classes são tratadas diferente uma da outra. Não me cabe na ideia esse slogan da presidente Dilma, Brasil, um país de todos. Eu não sei em que mundo ela vive, eu não sei em que país ela vive, mas certamente não é o meu país, porque aqui eu vejo pessoas sendo tratadas diferente uma das outras a todo momento. Um exemplo claro do que eu estou falando aqui agora é de que em Nova Chavantina, recentemente, eu não sei se todo mundo sabe, mas vão ter oportunidade de saber através desse vídeo, é de que houve uma confusão envolvendo o índio e envolvendo lá algumas pessoas de Nova Chavantina, uma briga. E aí, num determinado momento, uma pessoa normal, um branco, atirou num índio. E esse índio foi socorrido, levado para o hospital e tal, não morreu, está passando bem. Não estou aqui dizendo que ele fez certo de atirar, não é essa a questão que eu quero dizer. Mas é que em cima disso, os índios de Nova Chavantina, os chavantes, eles se reuniram, começaram a saquear casas e supermercados, roubando mercadorias. A polícia não poderia intervir porque recebeu ordem para isso, para assistir de longe. E eles certamente, se tivessem encontrado essa pessoa que atirou nesse índio, essa pessoa teria sido linchada, sem sombra de dúvidas. Então, fica bem claro que existem sim direitos diferentes e as pessoas são tratadas diferentemente uma das outras aqui no nosso país, que a presidente Dilma ainda costuma chamar de país, um Brasil de todos. Ainda falando da audiência com a ministra, um deputado federal, Carlos Reis, acho que é isso o nome dele, ele disse que o governo Dilma não estava tratando com seriedade a classe produtora e nem dando a importância que a agricultura merece diante desses fatos terroristas, assustadores que estão acontecendo em todo o país. E a ministra parece que chegou num tom assim, a gente diz, empinado, sabe? Ela achou que estava por cima da carne seca ali, mas depois ela viu que o buraco estava mais embaixo porque os produtores foram lá, porque realmente a situação é séria e grave.
E quando foi o momento da ministra falar, depois que falaram lá 4 deputados, ela disse num tom bastante autoritário: eu não admito o senhor falar da seriedade do governo e não admito a pergunta que o senhor fez sobre a importância que o governo dá à agricultura. Ela foi vaiada nesse momento, os produtores iniciaram um manifesto de vaia, porque num país democrático que a gente vive, vem uma ministra dizer que não admite, mas a impressão que a gente tem é essa, que não há respeito realmente com a classe produtora e não há realmente importância para os agricultores, o país que produz, porque a todo momento dizem que a produção bateu recorde, que a produção impulsiona o Brasil, que a produção isso. Aí a gente vê pessoas, terras produtivas sendo transformadas em reservas, produtores sendo transformados em miseráveis. Não dá para entender. Então, quero deixar registrado aqui essa manifestação aí do deputado Carlos Reis, e que a nossa Gleice Hoffmann, que é ministra da Casa Civil, disse não admitir, né? A gente vive num país democrático. Quero parabenizar aqui o deputado federal Nilson Leitão. Ele falou muito no momento da sua fala, inclusive foi, acho que, uma indelicadeza do presidente da sessão, que não deixou o Nilson Leitão passar um vídeo que ele tinha para passar aqui da Suemisul, porque ia demonstrar muito bem para a Gleice Hoffmann o caos, né, que o governo deixou essa cidade. E ele colocou muito bem, ele disse que o que ocorreu aqui na Suemisul é o retrato do que vai ocorrer no Brasil todo. Então o Nilson Leitão, acho que ele resumiu muito bem e pediu aí, a ministra Gleice Hoffmann admitiu algumas coisas. Eles tocaram muito na questão da reedição da portaria 203 e falaram, a ministra Gleice Hoffmann, ela admitiu inclusive que deveriam ouvir outros órgãos para poder falar sobre demarcação e tal, e disse que inclusive pediu a suspensão das demarcações no Paraná. Mas olha, ministra, ficou tão óbvio, né? A senhora, como pré-candidata ao governo do Paraná, tendo Beto Richa do PSDB no governo atualmente, sendo forte oposição, é lógico que a senhora ia pedir a suspensão das demarcações do Paraná, esse estado que também está sendo afetado. Aí ela veio com uma história de que ela vem da agricultura, ela conhece a agricultura e blá 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 blá. Para mim, uma conversa para boi dormir. Mas enfim, está fazendo o papel dela, né? É ministra, está do lado do governo Dilma Rousseff. Ela negou que haja intervenção de ONGs no Brasil, disse que não há, que isso é conversa de oposição. Ela negou de que existe um plano de demarcar de 20% a 25% de reserva indígena no país, enfim. Ela disse que não sabia dessas histórias, que não concordava, que isso não existia, que prevalecia a soberania do Brasil e biriri bororó. Mas, enfim, suspensão das demarcações de terras indígenas. Você acredita nisso? Porque eu não acredito. Eu acho que ano que vem é um ano político. Essa questão indígena vai pegar muito forte para o PT, porque está mexendo com o grande, com o pequeno, com a pessoa que realmente bota a mão na massa e trabalha e faz as coisas acontecerem nesse país. Então eu acho que a gente não deve cair nessa conversa de suspender e tal. Tem que pedir para suspender, é óbvio, talvez seja a primeira coisa que a gente possa fazer para diminuir esse medo, essa ansiedade que as regiões sentem. Mas eu acho que não é, digamos assim, a solução, sabe? Agora você pode dormir tranquilo que isso não vai mais acontecer. Suspende, daqui a pouco o governo entra com uma nova medida, retoma tudo de novo e o terrorismo volta a acontecer. Eu acho que precisa mudar a política indigenista do país e nós precisamos sim batalhar e muito para a PEC 215 acontecer, para a CPI da FUNAI acontecer e de repente uma troca dentro deste órgão que não pode continuar do jeito que está. Eu conversei em Brasília com um antropólogo que fez laudos para a FUNAI e ele me disse: Camila, eu fiz laudos antropológicos para a FUNAI e numa segunda vez que eles pediram para mim fazer, eu fui até o local e percebi que lá não haviam índios. E eu disse que eu não estudei para me fraudar laudos e caí fora e denunciei a FUNAI. Então você vê que as fraudes, elas existem e são consistentes, né? Inclusive com provas e tal, como aconteceu aqui em Santa Cruz do Xingu e em tantos outros lugares. Então eu acho que não é a solução esse pedido de suspensão. Só para concluir, ano que vem é um ano político. Aí tá tudo calmo, não há mais demarcações, biriri, bororó, beleza, o PT se elege de novo, vai aí 12 anos de poder
e ano que vem o pau come no lombo do brasileiro, como aconteceu aqui na Suiamiçu, que a gente pôde ver muito de perto tudo isso que eu estou dizendo, e eu não me canso de assistir os vídeos e de rever e vivenciar tudo que a gente viveu ali, porque parece realmente uma grande mentira. Queria aproveitar para agradecer o prefeito de Iguatemi, Zé Roberto, que conversou comigo lá. Ele está preocupado com o seu município também, diz que assiste e acompanhou o nosso trabalho aqui. As pessoas de Mato Grosso do Sul, de Guaíra, do Paraná, né, de Santa Catarina, que eu conversei também, algumas pessoas do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. A gente está fazendo o possível, que a gente pode, que a gente não pode, dentro das nossas limitações, para chamar a atenção das autoridades do país todo para se mobilizar contra isso que ocorre no país. E eu preciso da ajuda de todos vocês para que isso passe adiante. Então, queria convidar você a participar desse movimento. PEC 215 já é a única solução até agora, pelo menos dentro das dos nossos conhecimentos, capaz de realmente parar, travar esse trem-bala chamado FUNAI, Demarcações Indígenas, que está aí aterrorizando todo o Brasil. Então acesse o site pec215já.com.br, lá tem um link também para você poder participar de um abaixo-assinado online, tá? Então participe, assine, divulgue esse endereço, curta a página PEC 215 já no Facebook, enfim, vamos movimentar, vamos acordar o pessoal, porque eu digo sempre, parece que enquanto não dói na nossa barriga, não é com a gente, né? Mas você pode ter certeza, aconteceu com o nosso vizinho, vai chegar até você esse problema, ele está chegando em lugares que ninguém acreditava que iria chegar. Então o meu recado é esse, acho que foi uma reunião muito produtiva lá em Brasília, sim, mas eu acho que não resolveu o problema. Nós não podemos parar de falar e não podemos nos dar por satisfeitos. Contem comigo, estou contando com vocês. Um grande abraço e a luta continua. PEC 215 já. Para você aí em todo o Brasil que me acompanha, bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.